Boa tarde a todos e a todas. Pessoal da equipe técnica, eu não estou conseguindo ouvir o que está se passando lá. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo, Mônica. Tá, eu estou tendo um retorno aqui meio complicado eu estou ouvindo a sala, mas eu vou procurar. ah, eu acho que se vocês estão me ouvindo, está bem, né? Bom, eu agradeço a todos, ao Comitê Científico, esse convite. É um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês sobre o tema da terapia antirretroviral. E eu vou compartilhar meus slides aqui. Vocês estão podendo assistir? Sim. Agora eu estou com um retorno bom, tava muito poluído o barulho. Bom, então, mais uma vez agradeço aqui a participação nesse congresso. É uma pena não estar podendo estar aí com vocês. Vamos começar aqui. Esses são meus conflitos de interesse potenciais. Então, a tarefa que me coube aqui nesses 20 minutos é tentar responder essa pergunta. Esquema duplo é para todos, né, dentro do contexto da terapia antirretroviral? De que esquema duplo que a gente está falando, né? Então, hoje, a gente já teve vários esquemas duplos aí na história da terapia antirretroviral, a maior parte deles até recentemente abominada como estratégia. E hoje, quando a gente fala de terapia dupla, a gente está falando dessa combinação de lamivudina com dolutegravir, tá? E por que isso está no centro da terapia antirretroviral agora? Por que essa questão é tão oportuna, né? Será que é para todo mundo? Essa combinação, ela reúne várias características que tornam uma opção muito atraente como estratégia antirretroviral, né? Então, é uma dupla potente, né? O dolutegravir é o antirretroviral mais potente que a gente conhece, então suprime mais rapidamente, com uma magnitude de supressão muito grande, né? Maior que todos os outros antirretrovirais. Isso confere, entre outras coisas, uma barreira genética à resistência muito grande. Então, essa dupla, o dolutegravir, é muito difícil ocorrer a emergência de resistência durante a falha de tratamento. Então, mesmo quando há má adesão e falha, geralmente a falha é sem mutações, né, para dupla, inclusive, no contexto da terapia dupla. Essa combinação tem uma barreira farmacológica também que contribui para a barreira genética, para a barreira à resistência, né? Então, são medicamentos de meia-vida longa, né? Com quociente inibitório do dolutegravir muito alto. Então, depois no fim da dosagem de 50 miligramas, ainda há uma concentração sérica muito acima da necessária para inibir a supressão viral. Há um pareamento entre as características farmacológicas dos dois medicamentos. Então, a vida média intracelular da lamivudina, ela pareia com a vida média sérica do dolutegravir. Então, isso faz com que esses medicamentos estejam por longo tempo inibindo seus alvos, né? A posologia, por outro lado, muito favorável, também em decorrência das características farmacológicas. É uma combinação de excelente tolerância e segurança e pode ser combinada em pílula única. Então tudo isso faz com que essa combinação esteja no centro da terapia antirretroviral hoje, né? Então, a gente vai se debruçar agora sobre o estudo que mais trouxe informação sobre essa estratégia de terapia dupla com lamivudina e dolutegravir, né, que são os estudos Gemini, né? São dois estudos iguais, Gemini 1 e 2, que ocorreram no mundo inteiro, nos 5 continentes, em 21 países, um estudo de não inferioridade, né, com uma margem de 10%, em que adultos virgens de terapia antirretroviral, que tinham carga viral de até 500 mil, então foram incluídos participantes com carga viral alta, acima de 100 mil, e com genotipagem sem mutações de resistência, fossem incluídos para início de tratamento, ou com a terapia tradicional, né, com 3 medicamentos,
ou com a estratégia que estava sendo testada, que era a lamivudina com dolutegravir, a terapia dupla, né? O estudo foi programado para 96 semanas, mas o desfecho principal era supressão viral depois de um ano, na semana 48, e a supressão definida com limiar de 200 cópias, né, confirmado. Então, o estudo depois foi estendido até 144 semanas. Né? Então, rapidamente, a gente já vê aqui o resultado em termos de eficácia, né, resultados superponíveis, né, o desfecho aqui primário com supressão acima de 90% nos dois braços, né, o que é equivalente ou superior a grande parte dos esquemas testados como terapia inicial. E essa equivalência em supressão viral foi se mantendo ao longo de todo o tratamento até 144 semanas, né? Então, é um resultado que não deixa, em termos de eficácia, não deixa dúvida da eficácia da estratégia da terapia inicial. Mas como que eram os pacientes incluídos no Gemini? Se a gente está pensando em generalizar esses resultados para todo mundo, né? Vamos usar a terapia dupla para todo mundo, a gente precisa conhecer bem quem são os participantes, quem foram os participantes do estudo, né? Então, eram homens jovens, brancos, com CD4 mediano alto, né? 462, uma carga viral típica de começo de tratamento, 4,4 logs, com vírus multissensível, todos tinham genotipagem pré-tratamento, ninguém tinha hepatite B, e estavam todos sem doença ativa, né, clinicamente estáveis. Né? Então, essas características no estudo eram ponderadas, equilibradas entre os dois braços, de modo que não interferiam nos resultados de similaridade, mas não é exatamente todo mundo que a gente começa a tratar, né? Então, será que fora dessas condições a gente também pode confiar no esquema duplo? Então, vamos olhar agora para as falhas que ocorreram durante o estudo, né? O que chama atenção, a gente vê aqui, depois de 144 semanas, 82, 84% de supressão viral. Porém, aqueles que não estavam nessa condição aqui, a maioria não era por falha virológica, né? Então, apenas 3% dos indivíduos que não estavam em supressão viral, que descontinuaram, né, que não foram sucesso de tratamento, eles foram descontinuados por falha virológica, né? 3% em cada braço, né? E mesmo essa falha, muitas vezes foi descontinuação por outros motivos, o indivíduo não estava aderente, interrompeu, ou o pesquisador resolveu tirar por algum outro motivo, né? Não foi exatamente por falta de eficácia. Então, uma taxa muito baixa de falha virológica, né? E muitos desses, na semana 154, alguns estavam sem perda de segmento e não tinham o dado, tá? Então, além disso, todas as falhas virológicas confirmadas, as pessoas que no desfecho tinham carga viral confirmada acima de 200 cópias, todas tinham tido supressão viral antes, né, da falha. Então, todas foram rebote viral, né? Não foi insuficiência, incapacidade de supressão. Além disso, entre a carga viral da falha e a de confirmação da falha, grande parte dos indivíduos apresentou redução na carga viral, sugerindo que essa falha tinha muito a ver com adesão e menos com incapacidade do esquema de supressão viral. Isso foi similar nos dois braços, né? Então, as características das falhas também dão bastante segurança quanto à eficácia da combinação, né? E quando ocorreu falha, como é que era em relação à resistência, que é uma preocupação grande nossa, né? A gente não pode perder uma classe como a dos inibidores de integrase, né? Muito preciosa aí para o tratamento, como a gente sabe hoje. Então, durante as 96 semanas, as poucas falhas virológicas confirmadas que ocorreram, nenhuma delas com mutação nem para inibidor de integrase, nem na transcriptase reversa, né? Nem a 184V da lamivudina, né? Na semana 44, um participante
que relatava que era já conhecidamente não aderente durante o estudo, já tinha esse reporte de não adesão, ele apresentou falha com resistência. E o que aconteceu? Esse indivíduo tinha carga viral de 93 mil no começo do estudo, CD4 393, apresentou supressão viral na 4ª semana, então um mês após começar a terapia dupla, ele já estava em supressão, permaneceu em supressão a maior parte do estudo, depois começou um período de não adesão, apresentou carga viral, genotipagem com a 184V, voltou a ficar indetectável com terapia dupla, depois fez 61 cópias, e na semana 144, com carga viral abaixo de 200, que era definido para a falha virológica, foi genotipado e tinha uma mutação para o dolutegravir. Né? Essa mutação sozinha, ela aumenta muito pouco o fold na suscetibilidade para o dolutegravir, mas é uma marca de falha e se acumulam-se resistências, mutações, pode haver resistência, gerar resistência para o dolutegravir. Né? Então, esse foi o único paciente. E esse paciente foi trocado para dolutegravir uma vez ao dia com darunavir cobicistat e foi para a supressão virológica. Né? E a história de não adesão era muito clara aqui, né? Como já ocorrido em outros estudos de emergência de resistência, né? Para integrase. Bom, a outra pergunta que a gente tem, né? Na prática, quando a gente começou a fazer terapia dupla, muitas vezes vinha um blipzinho, né, uma carga viral baixinha e tal, depois seguida de carga viral indetectável, e a gente falou, bom, será que isso aí tem a ver com terapia dupla, é menos potente, tem mais blip? Então, essa é uma pergunta, né, e nesse estudo, nas 144 semanas, se viu que não, né, chegou aqui no fim das 144 semana 144, a mesma frequência de blips nos dois grupos. Inclusive, no começo do estudo, até a supressão viral se estabelecer mesmo, a ocorrência de blips foi mais frequente nos dois grupos, mas mais até no grupo, numericamente, até no grupo da terapia tripla. Né? Isso não tem significado estatístico, significado nenhum, né? Mas só para mostrar que isso dá muita segurança que blip não é mais frequente com terapia dupla do que com terapia tradicional tripla, né? Bom, a outra pergunta que a gente tem em relação à terapia dupla é: será que a carga viral alta prejudica a resposta à terapia dupla? Então, essa é uma subanálise dos estudos de Emily com 48 semanas por carga viral, né? Pessoas com carga viral abaixo de 100 mil, mais que 100, mais que 250, mais 400 mil, mais que 500 mil. E a resposta à taxa de supressão viral na semana 48 não foi diferente entre os dois braços, né? É claro que quem tem carga viral mais alta, a tendência a menor taxa de supressão do que quem tem carga viral mais baixa. Isso é conhecido e esperado, mas não houve diferença entre os grupos, né? Observem aqui que com carga viral acima de 500 mil a gente tem poucos dados, né? Um intervalo de confiança muito grande, mas de qualquer forma nenhuma diferença aqui, tá? Então, aparentemente a carga viral não prejudica a resposta à terapia dupla. E será que demora mais para se atingir a supressão viral com a terapia dupla do que com a tripla? Bom, aqui a gente vê porcentagem de carga viral indetectável de acordo com carga viral acima de 100 mil ou abaixo de 100 mil. Então, a gente vê as colunas sólidas são quem tem carga viral, digamos, baixa, né, acima de 100 mil e abaixo de 100 mil. E as achuradas abaixo de carga viral alta, acima de 100 mil. Né? E a gente compara aqui que a taxa de supressão viral por semana, né, a gente vê na 4ª semana após o tratamento, quem tinha carga viral abaixo de 100 mil, a maior parte já está indetectável, né, enquanto só 30% de quem tinha carga viral acima de 100 mil, o que é esperado, mas não foi diferente entre os grupos. Né? A partir da semana 8, quem tinha carga viral abaixo de 100 mil no começo já atingiu a supressão viral, né? Atingiu o topo do que ia conseguir durante o tempo de estudo, e essa taxa de supressão foi aumentando até ser indiferente aqui. Então, quem com carga viral mais alta, um pouco menos, mas não
sem diferença entre os dois grupos, né? Então, o tempo para se atingir a supressão viral não faz diferença se você está com terapia dupla ou tripla, o tempo é o mesmo para atingir a carga viral, né? Indetectável. Depois, será que o CD4 baixo prejudica a resposta à terapia dupla, né? Então, a gente vê essa outra subanálise por subgrupos, né? De acordo com carga viral, status de hepatite C, idade, sexo e raça, subtipo de vírus, nenhuma diferença entre terapia dupla ou tripla, a não ser aqui CD4 baixo. Quando a gente compara as pessoas que entraram com CD4 acima de 200 e abaixo de 200, a gente vê que há uma diferença. Com esquema duplo, apenas 79% atingiu supressão viral e com triplo, 93%, então superando aquela margem de inferioridade de 10% definida no começo do estudo, né? Então, uma diferença significativa. As causas para essas falhas foram variadas, nem sempre relacionadas com a potência do esquema, né? Mas isso levantou a dúvida de que, quem sabe, quem tem carga viral menor possa ter, eventualmente, resposta pior, né? Então, aparentemente, quando a gente olha as causas, violação de protocolo, a pessoa tirou o consentimento, tinha mais gente com carga viral baixa nesse grupo de terapia dupla, parece que não tem nada a ver com a eficácia do esquema, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que responder, e tem estudos, né, aí, recrutando para tentar responder essa pergunta. Então, esse estudo DOLCE, né, é o estudo para ver terapia dupla em pessoas com CD4 abaixo de 200, né? Então, é um estudo que ainda está recrutando pacientes, e essa resposta com mais clareza a gente vai ter a partir de novos estudos, né? Bom, enquanto o papel da genotipagem, a gente viu que todos os pacientes nesses estudos fizeram genotipagem pré-tratamento e tinham vírus multissensível. Será que é necessário, né? Então, aqui a gente tem o relatório da OMS em relação à frequência da 184V por região no mundo, né? Embora seja uma mutação que na falha seja muito frequente, pré-tratamento nos diversos países estudados, muito pouco frequente, né? Então, a resistência transmitida à lamivudina é muito infrequente. De fato, nos estudos Gemini, só menos de 1% dos triados, né, 3 de quase 2.000 pessoas triadas, tinha M184V na triagem, né? E as mutações para integrase, elas continuam muito infrequentes, né? No estudo nem fazia genotipagem para integrase. Então, a questão se é necessário ou não genotipagem pré-tratamento com terapia dupla também ainda está por ser respondida, né? Embora no Gemini houvesse a genotipagem, interessante que um estudo que foi pensado para estudar terapia dupla em quem tem a 184V transmitida, ele teve que ser, não foi interrompido, ele foi suspenso por falta de participantes, né? Não se encontram essas pessoas com o 184V transmitido. Então, pode ser que não seja necessário a genotipagem pré-tratamento, e isso é um elemento importante para a gente que aqui no Brasil e na região da América Latina não faz genotipagem de rotina pré-tratamento, né? Bom, isso eu falei tudo em relação a iniciar tratamento com terapia dupla, né? O que a gente tem sobre simplificação para lamivudina dolutegravir, né? Então, tem de dados de estudos prospectivos, a gente tem 2 estudos, né, de simplificação de esquemas baseados em TAF ou qualquer esquema para terapia dupla, lamivudina dolutegravir, com resultados muito bons de supressão viral, sem diferença entre quem manteve terapia tripla e quem mudou para terapia dupla, né? Mas isso são pacientes todos sem falha prévia, né? Mesma coisa, mesmo critério que dos estudos Gemini, são pacientes que você não espera que tenham resistência, né? Em relação a dados de vida real, né, a gente tem uma revisão sistemática recente da literatura que juntou quase 4.500 pessoas sem ter a falha prévia que foram simplificadas para lamivudina dolutegravir
e a alta taxa de supressão viral encontrada em todos esses estudos. Então, não há dúvida que, em termos de eficácia, a terapia simplificada, em quem não tem falha prévia, é eficaz, né? E sem todos esses estudos, sem diferença em efeitos adversos, apenas alguns marcadores ósseos e renais, né, urinários, a favor da terapia dupla, né, mas sem desfechos clínicos diferentes em relação à segurança. Bom, e a 184, dá para a gente simplificar para pacientes que já têm falha prévia? Essa é uma pergunta que é recorrente, né? Será que, bom, a gente pode começar com terapia dupla, mas tudo para quem nunca falhou, né? Não tem a 184V. O que a gente tem de dado, né? Para isso? Muito pouco, né? Muito pouco. Naquele estudo Tango, que era para pacientes sem falha prévia, 4 participantes tinham, na verdade, quando foi feito o DNA proviral, tinham 184V arquivadas e eles mantiveram supressão viral. Tá? Existe um estudo prospectivo chamado SOLAR, que foi analisado de 96 semanas, né, que na análise de 48 semanas também não houve falha com os pacientes com 184V arquivadas. Né? Então, a gente tem muito pouco dado, né, dados de 27, 41 pacientes, e a gente vai precisar de mais dados de estudos para responder essa questão. Então, no momento, com a 184V, a gente não recomenda a simplificação ou a terapia dupla, né? Então, por fim, eu queria tentar responder a pergunta aqui com vocês, com um esquema que eu proponho, onde que está o uso da terapia dupla para nós hoje aqui no Brasil, com os recursos que a gente tem de terapia antirretroviral, né? Então, a gente, no momento, a gente considera que a terapia simplificada dupla ela é adequada para simplificação, né? Com os esquemas que a gente tem para terapia inicial, na maior parte das vezes não há necessidade de terapia dupla, então não há justificativa. Então, o ideal é iniciar o tratamento com a terapia tripla, que é segura, é eficaz, né? E depois simplificar para dupla. Em pacientes com contraindicação no início de tratamento ao tenofovir, a gente pode lançar mão de algumas estratégias, inclusive a terapia dupla, se tiver carga viral abaixo de 500 mil, mas lembrando que não é o ideal, porque esses pacientes frequentemente não estão estáveis clinicamente, tem CD4 abaixo de 200, então é possível que a gente muitas vezes a gente tem necessidade de usar um esquema com mais drogas, mais medicamentos nesse início de tratamento, tá? E na terapia estável, simplificação para quem não tem falha prévia. Então, esse é o contexto de uso hoje no Brasil. Todas as outras situações de falha prévia, hepatite B, falha com mais perfil de resistência mais amplo, a gente vai ter que lançar mão de outros esquemas, né? Então, a minha resposta seria para essa pergunta: não é para todos, porém, a gente pode usar para um grupo grande de pacientes como simplificação, principalmente, em quem nunca teve falha prévia, tá? E também não tem hepatite B. E uma última lembrança um comentário que eu queria fazer, é que a gente poderia usar, embora que a nossa nota técnica aqui de recomendação limite para maiores de 18 anos, eu acho que é uma discussão que a gente tem que levar aí, porque eu não vejo muita justificativa para adolescentes com mais de 13 anos não poderem ser tratados com terapia simplificada, né? Porque desde que os critérios de ausência de falha prévia e não hepatite B sejam respeitados, né? Então, com isso eu concluo e me coloco à disposição para perguntas.